Olá, pessoal! Estamos dando início ao nosso segundo podcast do Mente, Coração e Negócio. Podcast que traz à mesa a mente, o coração e os negócios, aonde entendemos que existem seres humanos além dos negócios e do lucro. Hoje nós estamos aqui com a Márcia Fernanda, que vai tratar conosco aqui, falar um pouquinho sobre a liderança humanizada. Márcia, eu gostaria que você se apresentasse, trouxesse um pouquinho da tua jornada, como foi teu caminho até chegar aqui. Então, tudo bem, gurias? Um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite. E achei muito interessante vocês trazerem para um tema que geralmente está se falando de negócios, de metas, resultados, objetivos, e a gente poder estar falando sobre o humano. Porque por trás disso, por trás das metas, dos resultados, a gente tem pessoas, relações. E se isso não for cuidado, o resultado não vai ser atingido, talvez com o que se gostaria, ou pior ainda, não se atingir os resultados. Então, acho que vai ser muito legal o nosso bate-papo aqui para falar sobre isso. Então, eu sou Márcia Fernanda Mendes, eu sou psicóloga clínica e trabalho especialmente com mulheres e crianças. Sou autora de um projeto que é Protegendo Sonhos, que é um trabalho onde se faz a prevenção e a identificação de abuso infantil. Sou autora de um livro para mulheres que sofreram abuso na infância, que é o que acontece na infância, não fica na infância. E sou palestrante e também criadora de conteúdos digitais. E eu acho que a gente poder falar sobre isso, então, vai ajudar aí a gente pensar um pouquinho, olhar para dentro, né? Pensar um pouquinho no autoconhecimento. Porque na jornada ali, no dia a dia, a gente passa a não perceber isso. Mas o impacto que isso acontece nas relações, nas empresas, é muito grande. Muito obrigada, Márcia. Então, eu sou Cris Froze, sou a host deste programa. E trago conosco aqui a Geraldine, nossa sócia na Inspirare Resultate, que é a empresa que desenvolveu o Mente, Coração e Negócios. Olá, eu sou Geraldine Fonseca, consultora, psicóloga, apaixonada por ajudar líderes e empresas a melhorarem os seus resultados com propósito. Márcia, no nosso último podcast, nós tivemos uma provocação bem no finalzinho, que é como nós trabalharmos realmente a liderança humanizada e dentro dessa liderança ainda conseguirmos resultados. Diante dessa provocação, nós começamos a pensar, puxa, mas esse ser humano que é líder, que traz uma bagagem com ele, uma história com ele, será que nós não teríamos que aprofundar um pouquinho mais essa liderança humanizada e focar um pouco na pessoa que está ali como líder? Então, eu te pergunto, como esse líder trata a criança que vem junto com ele, que foi ferida em muitos momentos ou que tem lá seus traumas? Então, como a gente pode identificar, visualizar esse líder, ajudar ele, né? E como as empresas... Estou fazendo um monte de pergunta aqui, né? É assim. Mas como as empresas também podem identificar problemas e ajudar o líder a performar melhor. A gente não tem, às vezes, a compreensão do quanto a infância dita o que acontece na vida adulta. A infância é muito curta. A gente tem aí até os 11 anos, porque depois a gente já vai para a pré-adolescência. É um período muito curto, que parece que não tem aí uma grande importância. Até alguns anos atrás, a infância nem era considerada infância. As crianças eram vistas como pequenos adultos que precisavam aí se desenvolver, mas não se tinha cuidado nenhum com a infância. E nesse período, existem registros psíquicos tão importantes que é o que vai fazer com que esse adulto, ali no seu dia a dia, trabalhe, tenha relações, convívios e muitas vezes aí acionando situações lá do passado e que ele nem sabe por que repete, por que erra, por que sofre. Então, o período da infância é extremamente importante. Claro que nesse período a criança vai estar sob cuidados.
E muitas vezes esses cuidados, eles podem ter algum tipo de negligência, ou eles podem ter excessos, que excessos também não são bons. E isso vai fazer, junto com as características, o temperamento, a personalidade dessa criança, vai aí formar um indivíduo que lá na vida adulta ele vai ser um profissional. Ele vai estar no mercado trabalhando com pessoas. Então, o que é, assim, importante, e eu vejo que cada vez mais isso está sendo valorizado. Esse profissional que está no mercado, e aí hoje a gente falando aqui de líderes, né? Eles precisam ter autoconhecimento. Porque o que aconteceu lá na infância, cada um vai ter a sua história. A gente não tem pessoas que passaram por uma infância assim perfeita. Todos vão ter suas questões. Todos, absolutamente todo ser humano vai ter sua questão. E lá na vida adulta, vai ter que tratar. Vai ter que se conhecer o suficiente para conseguir lidar com essas dores, curar essas feridas para ele conseguir interagir com as demais pessoas. Porque o que vai acontecer com essas feridas não resolvidas é que elas vão estar nas relações o tempo todo. Quando a pessoa se sente atingida, é o gatilho, né? É o fator desencadeante. Tocou nessa ferida, ele vai reagir. E a reação, muitas vezes, ela vai ser complicada. Às vezes é algo tão difícil que não se consegue corrigir, né? Se perde pessoas, se briga com pessoas. E o fato é que não se trata do outro, se trata dela mesma. Se trata das suas questões internas mal resolvidas, mal curadas. E eu vi bastante tempo atrás uma entrevista de um CEO de uma grande organização falando que quando ele contratava líderes, pessoas em altos cargos de gestão para a empresa dele, uma das perguntas que ele fazia era: quanto tempo de terapia tu tem? E as pessoas, muitos diziam, nunca fiz terapia, como se isso fosse algo, né? Eu não preciso. E ele dizia que valorizava muito quem tinha feito, porque ele sabia que seria uma pessoa que estaria ali com uma inteligência emocional, tendo ali um controle das suas emoções, porque, como eu disse antes, muitas vezes não tem nada a ver com o outro, tem a ver com as suas questões e acaba ali prejudicando as relações e conflitando. E como é difícil perceber, né? Uhum. Eu fui líder muito cedo. Eu fui líder aos 22. Bem cedo. Bem cedo. E venho de uma família onde o comando-controle era a regra. Né? Então, não se mexe, não fala, não, né? Toda aquela rotina de muita rigidez. E ok, era o que os pais tinham para entregar, né? Meus pais tiveram uma família grande, nós somos em 8 filhos, e essa rigidez foi necessária, porque eles eram muito jovens quando eles constituíram a família. Mas isso tudo eu fui entender muito depois, né? Eu fui uma líder muito dura, fui uma líder muito cruel, assim, né? Até o ponto de começar a me trabalhar. Então, eu entendo que a gente realmente não tem a noção, como ser humano, das nossas limitações, até que tu comece a ouvir um pouco mais as outras pessoas, né? Exatamente. E uma coisa, Cris, interessante é que o que aconteceu, né? A forma que se aprendeu a ter essas relações, no momento da liderança não se sabe exatamente o que vai acontecer. Num caso de uma criação mais rígida, pode ter 2 caminhos. Pode se tornar um líder mais rígido e que aí se feche de uma forma que as pessoas acabam tendo medo, receio, mas também pode ir para um outro extremo, que é ser extremamente flexível, que é fazer aquilo que recebeu, passar a não aceitar e querer fazer completamente diferente. E aí ser aquele que não consegue ter controle da equipe. É aquele que a qualquer adversidade, ele vai acabar cedendo. E quando tiver que demitir, vai chorar uma noite inteira e no dia seguinte vai, né, chegar e vai se acabar por uma semana. Então, são coisas que, se isso não for trabalhado, esse profissional vai sofrer demais nessa carreira. Muitos saem, acabam indo fazer outra coisa. Ou desenvolve porque não tem a ver com o outro, né? Tem a ver com as dores que ele tem e que não foram resolvidas.
E é interessante porque, no meu caso, na minha experiência, eu performava muito bem, eu dava muito resultado para o negócio. Então, o que acontecia? O proprietário, o empresário, ele incentivava, ele potencializava uma característica que não era boa, Aham. mas que para a empresa dava um Tava ótimo, resultado claro. absurdo, né? E hoje a gente tem essa mudança, né? Hoje a gente parte por uma área, por uma liderança muito mais humanizada, de fato, olhando o ser que está ali, né? E eu acho que aí a Geraldine pode contribuir conosco muito mais, né, também, de entender um pouco o ser humano e trabalhar isso. Eu acho que os empresários também estão com essa visão diferente hoje, né? Verdade. Eu venho de uma experiência de 15 anos com liderança, né? Eu fui diretora de operações na Entre Software e é uma jornada, né? Eu me dei conta de que algumas boas práticas de liderança humanizada eu já aplicava. Então, no sentido de ter empatia, no sentido de buscar cuidar das pessoas, né? De zelar pelo ambiente de trabalho, né? Era muito por feeling, assim, né? Não logicamente pensado, né? Aham. Mas eu consegui contribuir para a equipe e adotar algumas boas práticas ali para o contexto e o ambiente, né? Porque esse equilíbrio é extremamente importante. O que faz com que se dificulte as coisas é ser muito uma coisa ou muito outra. E eu acho que o grande desafio de gestão de pessoas e dessa liderança humanizada é esse equilíbrio. Porque a partir do momento que se está frente a uma situação, o que naquela situação precisa ser flexibilizado ou o que precisa ser visto como não, isso não está correto. Eu preciso realmente observar, porque a questão que está acontecendo aqui não é uma necessidade do funcionário, é realmente uma situação que está, né, demais. Porque às vezes o ceder demais vai prejudicar o resto da equipe. Né, ou até as questões que se percebe, às vezes, algumas lideranças que acabam se aliançando ou se aproximando de alguns também por uma necessidade pessoal, por identificação, e que os demais acabam se sentindo rejeitados, aí vão tocar nas suas feridas também. Aí se tem situações de conflitos entre colegas, situação de um afastamento da própria liderança, né, ou perder pessoas que são importantes para a equipe, talentos, né, por conta do que está acontecendo nas relações interpessoais e nem tanto pela questão da parte técnica, né? E se a gente analisar, existem estudos que mostram que os desligamentos são muito maiores pela questão comportamental e não pela técnica. Porque a técnica é algo que é mais fácil de ser ensinado, né? Pode levar um tempo, dependendo, né, a complexidade do trabalho. Mas a parte comportamental, ou vai tratar o autoconhecimento, ou não tem como, né? É muito mais difícil de fazer essa virada de chave no comportamental, né? Exatamente. E, Márcia, enquanto criança, né, enquanto infância, quais os cuidados principais que os pais precisam ter para reduzir, porque eliminar é impossível, né? E eu tive essa experiência porque tanto eu fui criada nesse modelo que em muitos momentos eu utilizei ele para a criação do meu filho. Né? Então eu repeti o erro. Né? Eu podia ter quebrado o ciclo, mas eu repeti o erro. Então, quais são os cuidados, assim, para quem está tendo filho agora, né? O que pensar na criação para minimizar o impacto, já pensando no profissional do futuro. Com certeza. A primeira coisa, assim, que é importante falar, e até para aliviar um pouco as culpas, né, dos pais, é que não tem uma criação correta, né? Não vai ter algo que vai ser feito e aí, a partir dali, essa criança vai estar
tendo a criação correta, vai estar bem quando adulto. É claro que a gente tem que separar situações de abuso, negligência, né, maus tratos. Isso é o absurdo, é algo que tem que ser denunciado, é outra categoria. Mas a gente pensando em pais que têm essa preocupação, a gente vai ter ali uma criança que vai nascer com um temperamento, cada uma, tem gêmeos, né? Cada um vai ser tranquilinho, né? Assim, não se importa, parece que tá ali, nem tem neném em casa. O gêmeo do lado é aquele agitado, é aquele que vai chamar mais, quer mais atenção. Então, cada um nasce com o seu temperamento. E além disso, o ambiente ali, a construção depois vai estar formando ali essa personalidade, esse serzinho. Então, cada um pode receber desses gêmeos a mesma forma de criação, de educação. Mas cada um vai ter ali os seus registros. Então, muitas vezes é algo muito sutil, muito imperceptível que foi feita uma marca, um registro psíquico. Então, não necessariamente é um trauma gerado, mas pequenas situações, quando a gente, por exemplo, lembra de uma situação da nossa infância que parece que não tem nenhuma importância, mas aquilo a gente lembra nitidamente. Nossa, eu lembro daquela frase que foi dita e nem foi para mim, eu escutei ela. Isso foi feito um registro psíquico por conta que aquilo marcou de uma forma muito profunda. O que vai acontecer? Os pais muitas vezes nem tiveram a intenção de falar aquilo, ou falaram sem perceber, mas para aquela criança aquilo marcou e vai ser um adulto que lá na frente vai ter essa situação de dor por conta disso. Então, o mais importante, primeiro que quando for adulto, a maioria das pessoas vão ter suas questões e vão ter que resolver elas. Mas durante a infância, a gente pensar como errar menos, né? É a conversa, que isso cada vez mais a gente está vendo, tem estudos, tem conhecimento, tem internet, hoje é muito diferente da época dos nossos pais, dos nossos avós, então é uma conversa, uma vez não se conversava com as crianças, né, não se brincava com as crianças brincavam entre elas, né, hoje, claro, tem menos filhos, e essa interação de brincar, de conversar, é o que vai fazer a criança se sentir amada, se sentir acolhida. Então, são esses movimentos que demandam tempo, que é o que a gente tem em maior escassez hoje em dia. É esse tempo de qualidade. Não precisa ser o dia todo, nem tem como. Mas é ter um momento de qualidade onde se converse, se olhe nos olhos. Não é o tempo de sentar e pegar o celular e a criança está ali brincando. Isso não é a atenção. É estar realmente ali escutando a criança. É realmente uma coisa que eu falo sempre, é escutar o que a criança traz. Às vezes não se dá muita importância para aquilo que ela traz. Ela está trazendo uma situação da escola e, tá bom, Às vezes isso é algo muito importante para ela. E poder escutar, e eu vejo assim, pais que às vezes culpabilizam muito a criança. Mas alguma coisa tu fez. Isso é muito doído. A criança vai se sentindo rejeitada e com o tempo ela passa a não falar mais, porque ela entende que ali ela não tem acolhimento. Se ela falar, ela ainda vai ouvir. Então ela vai resolvendo as coisas sozinha, ela vai sofrendo, vai se fechando, vai se distanciando dessa relação com os pais. Então eu digo sempre que o segredo é escutar. Dar a atenção. A gente dá tanta atenção para as pessoas, né? Às vezes a gente encontra alguém na rua, um conhecido, e a gente tá ali, ouvindo a pessoa, né? E às vezes dentro de casa a gente não tá fazendo isso. Porque se fizer, a relação muda completamente. E essa criança, só por essa escuta, vai estar se sentindo extremamente acolhida, amada. Muitas reflexões em cima dessas falas, né? Você trouxe, Márcia, os registros ocultos. Há pouco tempo eu fiz uma imersão, e nessa imersão eu relembrei um registro de quando eu tinha 7 anos. E esse registro veio esclarecendo uma série de situações da minha vida pessoal e profissional, né? A pergunta é como fazer para que esses registros venham de uma forma mais elaborada, também para as crianças, ou talvez numa fase anterior, né?
porque, imagina, eu tô com 50 anos, né? E esse registro veio agora. E um registro de uma cobrança de quando eu tinha 7 anos. E aí eu disse, puxa, por isso eu me cobro tanto. Puxa, eu vou trazer aqui para Exemplificar. exemplificar também para quem está nos assistindo. Eu fui a primeira filha mulher, então são 6 homens, uma mulher e depois a minha irmã mais nova, né? Então, eu entendo de novo agora, né? Depois de tratar, né? Depois de entender como funcionam as coisas, eu entendo que, ok, meus pais não sabiam criar mulher. E na cabeça deles eu tinha que ser uma dona de casa. Então, aos 7 anos eu já limpava a casa, eu já ia para o mercado, eu já fazia uma série de coisas. E eu estava limpando aquelas prateleiras azuis que se tinha nas cozinhas, né? Bem da década de 70, ali, 80. E eu deixei um pote cair. Na hora que esse pote caiu, meu irmão mais velho chegou. E ele disse, ai, olha que legal, a pequenininha limpando a casa e tal, né? E o meu pai disse, não é legal, não. Ontem ela perdeu o dinheiro do troco do mercado e hoje ela derrubou um pote aqui. Ela faz tudo errado. Gente, essa lembrança, esse registro veio 50 anos depois, né? Quase 50 anos depois. E ok, eu entendo, porque para ele era aquela educação que eu precisava ter, né? Mas eu fico olhando para as crianças de 7 anos hoje, eu disse, eles não fazem isso. Então, era uma cobrança além da idade que eu tinha. Mas eu gostaria que isso tivesse vindo bem antes, porque eu já teria desbloqueado algumas coisas em mim antes, né? Então, como fazer para as crianças trabalharem esses erros que a gente comete? Porque eu acredito que da mesma forma que eu tive esse registro, meu filho deve ter um monte de registros na vida dele de coisas que eu fiz, né? É tão interessante, né? O quanto isso é marcante. O teu irmão, ele foi muito acolhedor, né? Muito, quando disse isso pra ti, ele tava com uma percepção bem diferente para ver como ali já teve uma mudança, né? De ele te elogiar e ver que 7 anos fazendo isso podia quebrar. Tava ali fazendo, tava, né? Algo além da idade. Mas o que acontece, Cris? Os bloqueios que acontecem das nossas memórias, né? Das lembranças, eles acontecem por um motivo. Eles estão, o nome técnico é, eles ficam recalcados, né? Eles ficam reprimidos, porque é muito doloroso em algum momento isso vir. Então, como é que se trata isso, né? Isso vai vir numa terapia, sim, porque aí se está acelerando o processo, né? Se está trabalhando, se está puxando, e aí ele vai vir antes do tempo. Mas, naturalmente, ele vai vir num momento onde se tem condição para essa memória aparecer. Pode vir de várias formas. Pode vir essa memória clara, como surgiu para ti. Ela pode vir um pouco distorcida em sonhos, como a gente fala, que é uma forma do inconsciente manifestar também, só que é muito difícil interpretar, porque ele vem totalmente distorcido. Então, numa análise, se consegue entender ali por que daquele sonho e daqui a pouco ir puxando ali esse fio para chegar até a origem. Mas tem questões que elas não vão vir no seu... não vão vir antes, elas vão vir no tempo certo. Como eu trabalho muito com questões de abuso, eu vejo que tem pessoas que têm uma dúvida se isso aconteceu. Elas não têm a clareza. Porque aconteceu muito cedo ou porque foi algo tão traumático que bloqueou completamente. E aí isso surge de repente e a pessoa fica perdida. Ela não sabe o que está acontecendo e aí ela começa a ficar extremamente angustiada e aí é que busca uma ajuda para entender o que está acontecendo. Então, claro que dependendo do tamanho desse trauma, do registro que foi feito, ele pode ser bloqueado e não vir. Por exemplo, nesse teu exemplo, Cris, talvez naquele momento aquilo doeu tanto, tu tão pequenininha, e tu já entendeu que aquilo foi muito doído, que acabou ficando apagado e vindo muito tempo depois, quando tu tinha a condição de lembrar disso, né?
Porque Lembrar tem... e processar. E lidar com processar. isso. Uhum. Porque senão, isso dói demais. Então, é uma forma de defesa, é um mecanismo de defesa que o nosso psiquismo tem para conseguir, porque ele está o tempo todo trabalhando para a gente não estar em sofrimento. Então, tem coisas que ele não vai trazer porque vai ser extremamente doloroso. E talvez nesse momento tu já estava bem o suficiente para lembrar daquilo e conseguir olhar, né? Olhar para aquela situação e ressignificar, porque hoje tu traz isso, né? Quando tu diz eu entendo, tu fez a leitura, inclusive, né? De que tiveram homens antes e os teus pais se acostumaram nessa criação, né? Talvez não sabiam lidar com essa menina que estava chegando e que precisava aprender essas coisas, mas que com 7 anos era muito novinha, né? Para estar fazendo. É interessante isso, né? E se a gente pudesse ter esse tempo e falar mais sobre isso, né, Márcia? De reflexão, de entendimento, porque nós temos uma sociedade muito doente. Sim, infelizmente. Nós temos hoje muitas pessoas que têm problemas, que tiveram problemas, que têm essas feridas abertas e que ainda há o preconceito do tratamento. Né? Sim, a gente tem uma sociedade que tem muitas... traz muitas coisas ainda do passado, agora no presente. Tanto em relação às crianças, como eu tinha colocado, né? A gente está de algumas décadas para cá aprendendo a lidar melhor com as crianças. Aí a gente tem a própria questão da mulher também no ambiente de trabalho, cada vez uma evolução em relação a esse assunto, mas que temos, não tem como a gente negar que existem essas dificuldades, né, nos ambientes de trabalho, e porque a nossa história, ela influencia muito o nosso presente. E poder ir trabalhando e modificando isso vai ser com a evolução do ser humano, né? Só que a gente ainda vê, agora que temos, né, a internet ali à disposição, nós vemos cada situação que é inacreditável que no nosso 2025 ainda aconteçam, ainda vemos, mas hoje tem denúncia, hoje tem movimentos, né, para que façam essa melhora, porque é uma sociedade que ainda está muito adoecida. Infelizmente, né? Falou agora da internet e trazendo a questão da mulher. Na semana passada, uma pessoa conhecida aqui de Caxias postou, né, que estava na Júlio, passando, e um homem agredindo uma mulher. Né? E aí ela parou o carro, estava de carro, né? Parou o carro, pediu para a pessoa se precisava de carona e tal, e esse homem saiu. Ela insistiu até que a mulher então aceitasse a carona e levou até a casa dela, né? E no caminho conversou, e aí a mulher disse, não, mas é que ele está com problemas, ele está irritado. Ela disse, mas não permaneça nessa situação, não permaneça sendo abusada efetivamente, emocionalmente por ele, né? E na verdade a pessoa disse, ok, muito obrigada pela carona, tal, mas ela conclui o texto dela dizendo, tenho certeza que não vai ter alteração, não vai mudar, vai continuar sendo agredida, né, em público ou não, mas vai continuar sendo agredida. Porque é tão complexa essa relação, o senso comum observa isso como muitas vezes, por que não toma uma atitude? Por que não faz algo? Só que se a gente olhar o adoecimento dessa pessoa, o adoecimento dessa mulher, e o que está por trás disso é um vício, é como se fosse um vício em substância. Existe uma dificuldade tão grande de sair de uma relação como essa. Existe uma dependência emocional, e aí o nome já diz dependência emocional. Tem dependência química, tem dependência emocional. Que existe uma grande dificuldade disso acontecer. E o mais grave é que, às vezes, o resultado disso são as situações que a gente viu agora há pouco tempo na internet, lá em Natal, aquele do elevador, 61 socos. Eu não vi.
ele é um ex-jogador de basquete, se eu não estou enganada, assim, uma pessoa Forte. muito forte Uhum. e que acabou se desentendendo com a namorada na área de lazer do prédio e aparece, porque hoje não se tem, parece mais o receio das câmeras, né? Ela vai pro elevador, ele fica na porta pedindo para ela sair, porque no corredor não teria câmeras, mas ela não sai, ele vai para cima dela, ele dá 61 socos. Ela saiu desfigurada do elevador. Só que como o porteiro estava vendo o que estava acontecendo no elevador, ele já chamou a polícia. Ela tá passando por inúmeras cirurgias, né? Meu Porque é Deus. sempre no rosto, né? É o objetivo de tirar a identidade, né? Dessa mulher. E logo, assim, um pouco antes, tinha acontecido uma outra situação assim também. E aí, isso é o resultado de se manter essas relações, né? Porque os sinais começam com um ciúme que parece, te amo tanto que eu quero te ter só pra mim, e vai afastando a pessoa dos amigos, afastando até da família. E aí começam as agressões, e elas são leves no começo, e depois elas vão aumentando, é um empurrão, é um tapa. E aí se chega a uma situação que essas duas últimas situações, elas conseguiram sair vivas. Mas e quantas pessoas, quantas mulheres acabam, né, não tendo essa mesma chance? É interessante porque, no caso aqui de Caxias, tinha uma criança junto. Nossa, Então, essa criança, ela já vai sim. bebendo daquilo ali, Aham. né? Fazendo esses registros, Fazendo né? esses Exatamente. né? E diante de tudo isso, talvez essa criança tenha uma, uma carreira, um currículo, e que chegue à liderança. Exatamente. E que chegue à liderança. E aí voltamos para aquele ponto que você trouxe primeiro, né? Ou fica muito agressivo Isso. ou muito permissivo. Exatamente. E na vida adulta, então, com esses registros todos já alocados aí nas nossas caixinhas, como fazer para... Eu sou um líder muito agressivo, né? Performo muito bem, mas sou um líder muito agressivo. Quais seriam as técnicas, ou se há algo que possa ser feito para que essa pessoa se torne mais leve? Isso é extremamente importante, que se faça não somente a terapia vai ser muito, é o pessoal, é o individualizado, é o autoconhecimento, mas que se faça também treinamentos próprios para essa liderança. Então, hoje em dia a gente vê as empresas investindo muito na questão dos líderes, e os treinamentos sempre vão trazer situações, né, problemas ali que vão fazer com que ele atue, bem essa palavra, atuar, né? Então ele vai estar treinando naquele momento uma situação e como ele vai estar reagindo frente a elas. Isso é extremamente importante. E em relação ao autoconhecimento, é realmente ir fundo nessa questão. É entender o porquê que essa violência vem. Que gatilho é acionado, que sentimento vem por conta disso, porque quando se chega à raiz desse problema, se consegue ter uma chance de controle. Enquanto está no inconsciente, enquanto está completamente agindo pelo instinto, só vai repetir esse padrão. Agora, a partir do momento que entende o que está acontecendo, que movimentos são esses que acontecem, se tem a chance de, peraí, está começando a minha caixinha número 74 está começando a ser aberta, então eu vou cuidar em relação a isso. Porque a gente tem só que isso só se consegue com o autoconhecimento. É ter a chance de pensar assim, o que está acontecendo comigo? Porque a primeira coisa que se vem, a gente sente algo. Sente um mal-estar, sente uma coisa ruim e vai agir. Quando a gente começa a ter o autoconhecimento, quando esse sentimento vier, se vai acessar o pensamento que está por trás disso. E acessando esse pensamento, se tem a chance de fazer a leitura e fazer a modificação dele. Fazer o controle. Porque tem pessoas que vão acabar agindo de determinada forma por uma leitura errada do cenário. Nem é aquilo, e aí é que o estrago está feito. E quando se tem o tempo para dizer, não, peraí, mas será que é isso mesmo? Aí
e muitas vezes a gente tem a prova daquilo que acontece, né? De fazer alguma coisa e depois ficar sabendo, bah, mas nem era bem isso. Eu li o cenário daquele jeito, mas o que a pessoa tinha para me falar era outra coisa. Então, ter essa tranquilidade na hora é o que vai fazer a diferença. Eu acho que a palavra, para mim, que mudou o jogo foi gatilho. Aham. Gatilho. Qual é o teu gatilho? Uhum. Né? E quando eu fiz, então, como chama? Deixa eu ver. Comportamental. Terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo, Aham. cognitivo-comportamental, isso aí. E ela disse, fica com um caderninho do lado e anota quando tu vai Aham. estourar. Aham. E depois tu revisa para ver o que é que Exatamente. aconteceu naquele momento que te fez estourar. Uhum. E aí eu percebi, e olha que interessante, né? Porque eu vou usar uma palavra aqui que ela não tem nada a ver. Imagina. É fato. Eu comecei a perceber que quando não tinha coerência, Uhum. né? Por isso que eu digo que não tem nada a ver, mas a coerência para mim, né? Claro, exatamente. Coerência para mim, né? Aham. Então, assim, quando não tinha coerência da fala, aquilo me incomodava até o ponto, e eu sentia, Uhum. vinha. Isso. Vinha. E daí quando saía aqui, saía. Uhum. E hoje não, hoje quando eu sinto que tô assim, eu paro, eu respiro, quebrei alguns dentes, Uhum. né, para Aham. controlar, para Uhum. manter dentro da Exatamente. boca, para não magoar os outros, né, Uhum. não criar outros estragos. Uhum. Mas foi isso que virou a chave para mim, assim, de eu entender, bom, tu não precisa fazer isso, Uhum. tá? Não tá coerente para ti, ok. Uhum. O problema é teu, não é do outro, né? Uhum. Começa a te resolver. Então eu fui conversando muito comigo e a terapia me ajudou pra caramba nesse sentido, Uhum. porque foi onde eu percebi o gatilho que estourava. E ele é um só, é muito Uhum. tranquilo, assim, é muito não, na área de finanças, né? Eu quero ter fluxo de caixa, Uhum. né? Ok. Daí tu vai lá, a pessoa, não, eu comprei um carro novo. Aham. Puxa, mas como assim? Né? Aham. Então, não, ok, perfeito. Não era o momento certo, Uhum. vamos pensar em outra forma agora de resolver esse problema. Mas nem sempre eu fui assim, né? Essa Uhum. incoerência me incomodava. Uhum. Mas, como eu disse, é uma incoerência para mim. Então, eu acredito que se as pessoas pararem e se olharem um pouquinho mais e primeiro entender que tem o problema, Uhum. né? Eu acho que isso é fundamental. Exatamente. Tem o problema. Aham. Tá. Aí já trouxe pra consciência, já o primeiro passo tá dado. E depois disso, então, começar a efetivamente Exatamente. trabalhar, né? As figuras que nós temos representando alguns papéis na nossa vida, enquanto tu falava, Cris, eu vou lembrando de pacientes, né, que passam por algumas situações, porque muitas vezes aquela figura que se teve na infância, ela vai aparecer em pessoas durante a nossa vida. Então, um pai que foi, por exemplo, extremamente rígido, que cobrava demais, que fazia com que nada parecia certo que a pessoa fazia, vai fazer na vida adulta essa pessoa reagir frente a pessoas que tenham esse comportamento. E a reação pode ser uma reação mais ativa e que vire um conflito, pode ser o afastamento, de não querer estar perto dessa pessoa. E essa situação ela pode aparecer em inúmeras situações. Pode ser um chefe, né, um líder, pode ser um policial, pode ser pessoas que estiverem no lugar de autoridade. Vai acontecer que essa pessoa vai ativar o seu gatilho e ela vai lidar com aquela situação de alguma forma. E isso, quando ela passa a entender que tem a relação com aquela figura que ela teve lá atrás e que para ela foi tão marcante e dolorosa, e que ela passa a entender que naquele contexto era uma situação, resolve, elabora, ressignifica, quando vem para o hoje, ela começa a ter a flexibilidade, a paciência de analisar que aquilo não tinha a ver com o outro, né? Às vezes é a posição do outro, de liderança, de estar naquele lugar. Ele precisa fazer algumas coisas e aquela pessoa não consegue lidar com aquela figura de autoridade. Então, isso
pensando agora nos funcionários, né? De pessoas que o líder vai também precisar fazer essa leitura de que algumas pessoas se retraem porque tem essa dificuldade. E como o líder vai ter isso mais desenvolvido, vai ter a chance de ter treinamento, de fazer uma terapia, um autoconhecimento, ele vai conseguir também entender a situação e ajudar a pessoa a daqui a pouco trabalhar com isso, né? Bons líderes encaminham também os seus liderados, né? Para que eles evoluam, para que eles melhorem. Assim ele vai ter uma equipe mais ativa, mais performática, né? Melhor fazendo esse trabalho. Olha a importância do autoconhecimento. Né? Exatamente, não só para si, né? Acaba expandindo isso para uma equipe toda. Se a gente fosse pensar num passo a passo, né? Me tornei líder e agora? E acontece bastante. Em termos de como agir, como se portar, o que fazer, como trabalhar suas angústias. Como nós faríamos um passo a passo para esse líder que se tornou hoje, assim, foi promovido. E acontece, né, enquanto tu falava, Cris, tem pessoas que desejam isso, né, e se preparam e quando chegam ali já fizeram uma caminhada. Outros vêm de repente, né, às vezes acontece de ter uma chance, uma oportunidade, alguns vão e percebem que não é não gosta daquilo, e ok, também tem outras formas, né, de se desenvolver, e tem aqueles que querem continuar, e aí vamos falar do passo a passo, né. Márcia, deixa eu te contar que quando eu me tornei líder foi assim, o proprietário me chamou, né, e disse, Cris, a partir de agora, de hoje, eu vou anunciar na nossa reunião, tu vai ser gerente da empresa. Eu tinha 22 anos. E aí eu disse, não estou preparada, não. E aí ele disse, tá, tudo bem então. Aí nós fomos para a reunião e ele anunciou. Ele tinha visto o potencial. E eu disse, ok, então vamos, né? Mas não, eu não estava preparada de fato. Porque não é fácil. Existe ali, claro que em cada situação, se por exemplo se estava como colega e de repente se torna líder, vai ter diversas situações para se dar conta daquilo, né? Além do fato de que enquanto se fazia um trabalho técnico é um comportamento e quando se vai para a liderança é outro completamente diferente. A parte técnica ela precisa ser analisada, né, liderada, mas que vai ser outros que vão fazer, porque o trabalho do líder vai ser completamente diferente. O passo a passo não vai, claro, uma receita de bolo não vai existir, mas é necessário que se tenha uma estrutura de evolução dessa pessoa, que vai passar pelos treinamentos que se a empresa não oferecer, uma empresa menor, por exemplo, que não tenha um RH estruturado que já forma líderes, vai ter que buscar fora. E temos entidades que fazem isso, né? Entidades empresariais que podem estar oferecendo esses treinamentos para essa capacitação. E ele, claro, ter muito bem trabalhado nele as questões do autoconhecimento. Porque quando ele estiver exercendo essa função, eu acredito que o primeiro passo precisa ser a escuta ativa, que é não falar mais e escutar mais, porque a partir da escuta ele vai estar mapeando, entendendo as necessidades, entendendo o contexto que está naquela equipe, e isso vai fazer com que ele tenha aí a chance de fazer ali os próximos passos. Espera aí, deixa eu primeiro entender o que está acontecendo, porque nós, o ser humano, tem o hábito de primeiro falar, de já querer dar uma solução pronta, como se isso fosse algo... Parabéns, olha que rápido que deu a resposta. Só que às vezes a gente não está nem pensando, está no automático, como se fosse uma competição, o que fala mais rápido, o que primeiro dá a solução, e na verdade não, a gente precisa escutar. Assim é nas vendas também, né? A gente precisa escutar o cliente primeiro, para entender ali o que ele deseja de fato, porque senão já se oferece uma coisa errada, daqui a pouco nem é aquilo que ele quer. Então escutar, e uma escuta ativa, escutar não é só olhar para a pessoa.
A escutativa é prestar atenção naquilo que está vindo. As pessoas percebem quando alguém não está dando a atenção. E com a escutativa vai ter informações suficientes para, peraí, deixa eu ver o que agora eu vou poder fazer. Aquele equilíbrio que a gente falava antes, que difícil ter o equilíbrio de quando flexibilizar e quando cobrar desse funcionário. Na escuta se identifica. Se tiver uma escuta bastante atenta, a gente vai saber o que está vindo daquela pessoa. Está vindo uma manipulação ou está vindo de fato uma dor? Então, essa escutativa é extremamente importante. Depois, é importante que tenha equilíbrio nas suas atitudes. Ele vai ter que mudar em relação ao seu comportamento. Não tem como se ter o líder, ele pode estar perto, ele deve estar perto da equipe, só que o cuidado das amizades, que eu sempre digo, no ambiente de trabalho, o principal ali é o trabalho. Não são as relações de amizade. Elas são importantes, é importante ter um ambiente saudável, é importante, o ambiente tóxico, ele deixa as pessoas adoecidas, os funcionários adoecidos. Mas a gente precisa que o que o liderado quer? Ele quer se sentir seguro. Quando ele estiver se sentindo seguro que ali ele tem uma pessoa que vai estar escutando as necessidades, mas que ele sabe que ali dentro ele tem o seu espaço, não é a garantia de emprego, que isso é outra coisa, mas é uma segurança naquela liderança. Por aí vai estar funcionando bem. Porque a partir desses dois aspectos do comportamento dele, de fazer as pessoas se sentirem seguras e da escutativa, todo o resto ele vai sentindo conforme a equipe é. Porque cada equipe também tem as suas características, né? Negócios diferentes. Hoje nós temos tantos negócios, os digitais, que tem uma outra pegada, né? Os mais tradicionais, então, por aí ele vai sentir. Tem a sua cultura, né, A Márcia? sua E cultura, aí, exatamente. Exatamente isso. E aí a gente vai estar tendo pessoas saudáveis dentro desses ambientes. Porque quando a gente está num ambiente doente, a gente vai estar aí com pessoas que vão estar precisando, vão ter as situações da síndrome de burnout, porque elas vão estar tendo que dar tanto e fazer tanto, e isso tanto para o líder quanto para os colaboradores, para se sentirem ali seguras dentro desse ambiente, que elas vão acabar adoecendo em algum momento. Então, e por trás disso, né, o que a gente vai ver? Sempre pensando, né, na questão do que está mais profundo que isso. A pessoa que vai desenvolver uma síndrome como essa, ela tem aí possivelmente uma origem lá atrás, onde ela tinha que provar a perfeição, ela tinha que provar o tempo todo para se sentir amada por esses cuidadores, por esses pais, ela tinha que dar mais e mais. E aí lá no ambiente de trabalho, para ela se sentir merecedora, reconhecida, ela vai à exaustão mental, física, para estar nesse ambiente de trabalho. Isso não é saudável para ninguém, nem para ela, nem para a empresa, nem para o líder. E acontece muito, né? Sim. Acontece muito. Muito. Márcia, tu trouxe a amizade no ambiente, né, de trabalho. Como você vê isso e como colocar limite, né? Os limites. Quais são os limites? Essa questão da amizade, ela é importante ser falada, porque isso acaba complicando tanto a vida de um líder, muitas vezes. Tanto que tem uma frase, não sei qual é a origem disso, mas que eu já ouvi: não contrate quem você não pode demitir. Porque ter esses vínculos de amizade, aí, claro, tem situações em que as empresas menores, empresas familiares, né, que têm essas relações, é extremamente complicado, mas aí é uma relação familiar e aí tem que ir lá para dentro consultores para poderem trabalhar isso, né, e definir papéis e ajudar essa família, porque muitas vezes quase que, porque a empresa está dentro da família, a família está dentro da empresa e existe um conflito terrível. Então, é necessário ter essa separação. Não é saudável essa amizade profunda, porque não se vai ter em alguns momentos, não se vai ter a condição de cobrar,
porque se essa cobrança vier não estando bem trabalhado nas duas partes, um pode se magoar, o outro não vai querer cobrar e prejudica o negócio. Então, o ambiente de trabalho, as pessoas estão ali com um objetivo. O objetivo é o trabalho, porque por trás do trabalho o que vem? Vem as suas realizações pessoais, né? Ninguém está indo para o trabalho em si. A minha realização é o trabalho. Não, a gente sabe que por trás disso tem as realizações pessoais, se trabalha para conquistar, né, as suas coisas, para sua família. Então, essas relações elas precisam ter um limite. Se passar, isso pode estar vindo a prejudicar as relações, prejudicar o desempenho. Então, é algo que o líder ele vai ter que, claro, sentir também o limite dele, né? Se ele consegue estabelecer um pouco mais de proximidade, mas que nos momentos em que tenha que ter uma cobrança, ele consegue, o pulso firme, ele consegue fazer isso, ele consegue estar mais próximo. Líderes que têm essa dificuldade precisam estar um pouco... Exatamente. Claro que essa restrição não é ser uma pessoa agressiva, fechada, né? Mas é, na verdade, ter momentos sociais ali, mas que sejam mais com a equipe, né? Não ser algo que beneficie... Porque muitas vezes o estar próximo é de alguns, não é de todos. E isso vai fazer com que lá os rejeitados, digamos assim, se sintam prejudicados, excluídos e podem aí estar pensando no resultado da empresa, entregando menos ou prejudicando muitas vezes, né? Porque aí vem as questões de querer fazer algo, a gente tem isso dentro das empresas, né? Por se sentir assim, algumas pessoas boicotarem, né? Uhum. Então, são situações que são delicadas. O relacionamento humano, ele tem muitos vieses, né? Exatamente. Cada um pensa de uma maneira. Uhum. E sim, né? Eu vejo bastante... É bem difícil o relacionamento, principalmente extra-trabalho, né? Para ti de voltar no dia seguinte e retomar mesmo status de cada um dentro da organização, né? Exatamente. Se a gente olhar para o ambiente psicológico, né? O psicólogo, a Geraldine, que é psicóloga também, nós temos, e isso como uma norma do próprio conselho nosso, nós não podemos ter proximidade com pacientes. E por que isso acontece? Porque não vai existir terapia. Perfeito. Não tem como ter um ambiente próprio para isso se tiver uma proximidade. Então, acaba a relação, ela vira outra coisa. Então, no ambiente de trabalho, guardadas as devidas proporções do ambiente terapêutico para o profissional, mas é isso também. Quando aquela relação ela tem essa diferença, porque sim, um é líder e o outro é liderado, esse contexto precisa ser cuidado, porque pode se misturar e virar outra coisa. Que comparação fantástica é essa, Márcia. Que é real, né? É, porque ela ilustra muito e a gente normalmente não pensa assim na empresa, né? Não, tá tranquilo. Eu já vi líderes novos, né? Que me disseram, Cris, não tem problema, eu vou sair com os meus subordinados, vamos chamar assim, como é na hierarquia, né, organizacional, e amanhã eu não vou ter problema. E aí, 2 meses depois dizer, opa, eu não estou conseguindo mais segurar, eu não consigo mais fazer com que as pessoas respondam para as minhas solicitações. Né? Exatamente, algumas pessoas não sabem esse limite. Algumas pessoas até podem conseguir ir para um ambiente, né, como esse, para um jantar, enfim, alguma coisa, e de repente depois lá dentro, não, agora é o meu líder e eu vou respeitar. Tem pessoas que têm uma dificuldade com isso, passam a entender que ali os limites, as barreiras, elas caíram. E aí se pode... Passou a ser só amigo. Exatamente. E aí é complicado. Aí, muitas vezes, o que vai acontecer é que essa relação vai ter que ser rompida, ou da amizade ou profissional. E aí, se for da amizade, a profissional vai junto. Exatamente. Acaba as duas, né? É Acaba verdade. as duas, efetivamente, acaba as duas. Exatamente. E é interessante a pessoa...
a demissão, vamos dizer assim, né? Ela acontece como consequência também do liderado demitir o seu líder, né? Ou seja, esse processo de ruptura ou de, Exatamente. né? Tu falaste antes a questão da coerência também, né? Que o líder, de certa forma, precisa entregar uma coerência para que os liderados, né, continuem sentindo o ambiente seguro, continuem sentindo confiança naquela liderança, né? Exatamente. Isso seria fundamental, né, para que essa relação possa continuar com o tempo, né? Com certeza. Olha só, agora enquanto tu falava, Geraldine, eu fiquei pensando, porque a coerência, ela é necessária para tudo na nossa vida, e principalmente lá na infância. Quando a coerência ela não acontece na infância, a criança fica perdida, que é aquilo de o pai falar uma coisa, a mãe falar outra. Ou se diz que não, mas a criança insiste, 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 aí diz que sim. Então, não se ter essa coerência é que pode fazer com que lá na vida adulta também se tenha essa repetição. Essa coerência que tem que existir, por exemplo, o líder que fala uma coisa, mas age de outra forma. Como é que vai se sentir segurança quando se é óbvio que o que está acontecendo ali é por uma questão de, se fala as regras da empresa, mas se age completamente diferente? O que vai acontecer é uma quebra total de confiança entre as relações. Começa a se ter até um conflito no sentido de as pessoas começarem a falar mal desse líder, né? Porque todo mundo enxerga o que está acontecendo. E a relação ela fica falsa, completamente falsa. Porque o liderado, assim como o filho, pode ter medo o medo de perder o emprego, o medo de perder o amor ali dos pais. E fica agindo de uma forma falsa. Para eu não sofrer uma punição, na tua frente eu vou sorrir. Mas lá nas costas é uma incoerência, porque é um absurdo. Então, essa relação, e para ver por um comportamento, né? Precisa se perceber, é tão importante, é básico, né? Mas muitas vezes não é feito. De que se fala uma coisa, se tem que cumprir. Não tem problema voltar atrás, não tem problema mudar de ideia. A gente muda, que bom que a gente muda. Mas isso precisa ser falado. Olha, a partir de agora, estou pensando diferente devido a isso, percebi. A forma de falar é inúmeras. Mas o que é falado precisa ser feito também. O comportamento, ele tem que seguir essa coerência. Aquilo que tu falou em coerência, Cris, antes tu tinha dito, é uma palavra minha, mas ela é perfeita. Porque essa coerência é que ela vai dar o equilíbrio, ela vai dizer sim, é isso. A escutativa vem disso também. É o escutar para conseguir dar uma resposta coerente, porque se eu escutar e eu responder outra coisa, tá aí, nem estava prestando atenção no que eu estava falando, né? Então essa coerência, ela passa por todos esses aspectos, que vai dar a segurança necessária para as relações. Olha que coisa interessante de tudo isso que a gente conversou. Quando a gente fala em liderança humanizada, né, para muitos vem em mente que então nessa empresa que tem uma liderança humanizada, nós vamos ser todos amigos e todos felizes. Né? Isso não é fato, né? Não, porque ali a relação é outra. Ali existe uma relação de trabalho, as pessoas estão ali sendo pagas, né? Não é uma relação social. Ali um clube recreativo, não. É uma relação onde as pessoas estão trabalhando, vão ter competições. Isso é até certo ponto natural, mas quando passa do limite da competição, vai se ter ali conflitos seríssimos, porque tem pessoas que vão passar por cima uma das outras, vão ter situações ruins de se conviver. Então, a relação ali, ela é outra. Não tem como... A liderança humanizada, ela passa por uma relação de escuta, acolhimento, respeito, mas não amizade profunda, aquela permissividade, perfeito. Ela é aquilo que nós tínhamos situações no passado
O meu pai, ele conta que tinha uma empresa aqui em Caxias do Sul, uma grande empresa. Hoje ela não tem, já fechou as operações. Que os banheiros, eu não sei se vocês de repente vão lembrar ou já ouviram. Os banheiros não tinha vaso. Era um buraco. Gente, nós estamos falando de que 50 anos atrás. Por quê? Porque era para ser rápido. Era para ir e não ficar muito tempo sentado. E aí tinha que voltar para o trabalho. Era controlado, né, esse tempo. O que é o humanizado? O humanizado é esse respeito pelo ser humano, é o respeito pela história da pessoa, respeito pela individualidade da pessoa. Isso é o humanizado, que é a evolução do ser humano. Então, isso dentro das empresas tem que ter também. E a gente tem ali uma troca de gerações, né? Hoje tem ainda X, Y, Z, tudo no ambiente de trabalho, né? De gerações Da história ali. Todo isso aí. mundo trabalhando e tendo que conviver. Isso vai ir mudando, o X vai sair daqui a um tempo. E aí as relações tendem a ser, nesse aspecto, mais humanizadas. É isso que se espera, né? Mas exatamente isso, humanizada é esse respeito pelo próximo. É proporcionar um ambiente bom de trabalho, que seja bom ir para lá. Mas não que tudo pode. As contribuições foram riquíssimas, né? Obrigada, Trouxe uma Gurias. luz aí para o nosso tema. A mensagem que fica é que a liderança humanizada não é só uma soft skill, né? É um conjunto aí, um reflexo de um trabalho de autoconhecimento, né? Um ambiente de apoio que seja genuíno Perfeito. dentro das organizações, né? Pode ser uma mensagem, talvez, que tu queira deixar sobre a liderança humanizada para o público que está nos assistindo. Uhum. Beleza. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que esses líderes que não fazem ainda isso, né? Os que fazem estão no caminho. Os que não fazem é ter eu acho que a coerência foi uma palavra importante. Nesse podcast. Ter essa coerência de atitude e de fala e que tenha uma escuta ativa. A escuta vai fazer com que ele tenha um entendimento da situação e vai fazer com que ele consiga liderar de uma maneira muito mais tranquila do que ele imagina, podendo escutar. Ele vai ter que tirar tempo para isso, né? O líder precisa muitas vezes sair da operação, porque às vezes ele tem o hábito de estar ali, mas ele vai precisar sair da operação para fazer o papel real do líder, que é escutar. Isso é algo que ele vai ter que aprender a gostar, se ele não gosta, né? E ter um tempo de escutar essa equipe, porque isso vai dar ali realmente muita luz para a liderança dele. Tem que ter, né? Um líder hoje, eu acho que ele tem que ter um pouco de treinamento na área de pessoas, né? Em termos até de métodos, de como falar, de como se Exatamente. posicionar. Porque é um papel difícil. Com certeza. É um papel difícil. É necessário ter gentileza, né? Uhum. É necessário que ele trate no trato do dia a dia, né? Que seja com um bom trato. Uhum. E para ele mesmo, né? A gentileza com ele mesmo. Com Isso, certeza. consigo mesmo. É, consigo mesmo. A gentileza começa, né? É, Consigo mesmo. consigo mesmo, porque é difícil. Uhum. É difícil chegar a líder, porque normalmente nós não somos, nós não nos formamos líder, né? Exato. Não tem uma faculdade de líderes, Aham. né? Não, É. mas tu vai fazer administração, tu vai fazer engenharia, tu vai fazer... Todos são praticamente todos são na área mais técnica, né? Exatamente. E a gente acaba não tendo essa formação. Hoje a gente consegue algumas formações à parte, né? Mas as universidades não formam líderes. Exatamente. Né? Uma especialização depois pode Isso. ter, mas a formação base não é. E uma coisa que tu falou, Cris, do que falar, bem importante isso, porque na psicologia, é claro que a gente vai saber o que falar por conta de sermos treinados para isso, né? Do ser humano, do comportamento, do que falar para aquela dor que está vindo. O líder, ele não vai ter, não é o foco dele isso. Então, tem treinamentos de como falar, né? De como dar o feedback.
Como começa? Começa de que forma? Começa por falando as coisas boas ou começa falando as coisas ruins? Esse treinamento é extremamente importante porque a gente está falando de como o ser humano recebe essas informações. E aí as emoções vão começar, né? Aquilo que está vindo vai gerar uma emoção, vai gerar uma ação. Então, esses treinamentos da forma de conduzir reuniões, de conduzir conversas individuais são extremamente importantes. Márcia, qual foi o maior desafio da tua jornada enquanto profissional? Uhum. Eu venho de uma transição de carreira, onde a psicologia veio depois. Então, passei muitos anos da minha vida dentro do corporativo e depois fazendo essa transição para a clínica, né, para a psicologia clínica. O maior desafio para mim, eu acho que passa pelo individual, de eu primeiro tratar as minhas questões, que é quando estava totalmente inconsciente ainda, e aí eu perceber ali quais seriam as minhas reais capacidades, onde eu poderia colocar melhor o meu jeito de ser, o meu conhecimento, e aí eu descubro um propósito. E aí, assim, o desafio eu acho que é essa transição, é esse descobrir. Quando se descobre o propósito, é algo fantástico. É algo que a gente aí parece que está indo leve. Mas quando a gente não está ainda com essa descoberta, parece que tudo é mais difícil, tudo fica penoso. E aí depois parece que existe um clarear. E eu acho que isso vem com o autoconhecimento. Dói. Autoconhecimento dói, porque olhar para as dores, às vezes a gente quer negar a vida inteira, é melhor nem saber. Mas ele é libertador, ele é transformador. Então é algo que, assim, deixa doer. Se tá doendo, vai vir o bom depois. Então eu acho que essa é a maior transformação para mim. Bacana. Eu também tô nesse processo de Que legal. transição de carreira, né? E me vejo me realizando trabalhando com grupos para treino de habilidades, né? Porque os líderes precisam se trabalhar, precisam se desenvolver, né? E todos nós nos desenvolvemos a vida toda. Exatamente. Né? Não tem um ponto de parada, agora cheguei, me desenvolvi. Terminou. Terminou, exatamente. É até o fim, né? Até o último dia, eu digo. Né? Isso. E encontrar o propósito, eu acho que é tudo, né? Sim. Porque aí a gente está falando de não só o trabalho, aí tem uma entrega, tem algo por trás disso. Há muitos anos atrás, muitos, há uns, sei lá, 28 anos atrás, eu trabalhava num local, na área comercial, e eu lembro que eu estava conversando com um colega, e eu disse assim, sem menor noção, eu estava lá na minha primeira faculdade ainda, sem noção do que eu queria para mim, mas eu disse assim que eu queria fazer algo que impactasse a vida das pessoas. Porque lá naquele momento eu não via que eu fazia aquilo. E que se aquele lugar fosse o meu propósito, que se eu enxergasse, eu poderia ver transformação na vida das pessoas vendendo o que eu vendia, eu poderia enxergar dessa forma, mas lá eu não enxergava, eu só pensava assim, eu preciso impactar, eu quero mudar a vida das pessoas, mas não sabia nem o que eu ia fazer. Foi muitos anos depois que, fazendo psicologia, e quando comecei a psicologia lá, 15 anos atrás, eu não tinha ainda ideia do que eu só sabia que eu queria ser psicóloga clínica, eu queria ir para o consultório, mas o que eu ia trabalhar eu não sabia. Foi ao longo dessa jornada que eu acabei indo para uma área de trabalhar traumas e abuso de infância e que hoje eu estou realizando aquela frase que eu falei há tantos anos atrás, que eu queria transformar a vida das pessoas. Que hoje eu vejo o que eu consigo fazer. Porque, claro, me dediquei muito, meu mestrado em cima disso, para fazer algo que eu pudesse ajudar as pessoas que não conseguem enxergar a saída de um trauma tão profundo. E aí esse propósito, ele vem como... Essa é a sensação que eu tenho, que parece que eu tô indo. Eu tô
passando por algo que faz parte da minha vida, não é um trabalho. Ele faz parte de mim. E aí, quando a gente consegue descobrir isso se descobre em qualquer trabalho, não é só no meu, mas é a forma como se enxerga aquele trabalho. E se realmente se gosta, se quer fazer aquilo, aí fica leve. E a gente faz com perfeição. O que pulsa dentro de ti. Exatamente. Pulsa dentro de ti. Sabe que a nossa empresa, ela vem disso, né? Exatamente. Ela vem Inspirar o disso. sopro no próximo. Olha só que lindo. O inspirare, Uhum. né, do latim, ele significa sopro de vida no próximo. Uhum. E Cris, a gente trabalhou juntas, né, dentro de consultorias, em grupos, que eu via as pessoas até hoje, o quanto tu transformou a vida delas dentro das empresas, né? O quanto isso foi, entra por finanças, né? A gente pensa finanças, mas isso mexe alguma coisa na questão pessoal muito, de transformar a vida das pessoas através desse propósito. E é propósito de vida mesmo, né? Há 20 anos atrás, quando eu fiz a transição de executiva para consultora, era isso que eu queria, né? Muitas vezes eu ouço, e esses dias eu tive essa provocação de uma pessoa, eu disse, eu quero ser consultora. A pessoa me disse, eu quero ser consultora, eu quero ser consultora. Eu disse, mas por quê? Para ganhar mais. Eu disse, não vem. Exatamente. Que tu vai te frustrar. Uhum. Eu disse, não vem, porque se o teu objetivo é só o dinheiro, tu não vai ficar feliz. Uhum. Ela não é tão simples como a gente imagina também, né? Tem os seus desafios, como em todas as áreas. Claro. Então, qualquer área que tu for definir, eu disse, vá por propósito, não só pelo dinheiro. Exatamente. Assim o líder também, né? Não ir para uma liderança só pelo dinheiro de se tornar um líder, porque ele não vai conseguir dar conta daquilo. Ele vai precisar de tanto do gostar de estar ali liderando as pessoas, que se ele fizer disso um propósito, ele vai ser o melhor líder. Márcia, nesse momento, a gente está quase concluindo, né? Tu teria alguém que gostaria que estivesse no teu local, que a gente possa convidar para vir ao podcast? Lembra de alguém? Sim, lembro. Pensando em liderança, tem uma pessoa que eu admiro muito e que trabalha com a questão de liderança aliada à performance, porque se tornou uma atleta. Depois depois dos 40. Que legal! Eu acho que seria muito legal poder. Eu até vou fazer uma live com ela para poder falar sobre o quanto não se tem tempo. Se tem determinação, se tem foco, se tem objetivo, nada é fácil. Assim, a gente precisa se dedicar para conseguir conquistar as coisas. Então, eu acho que vai ser bem interessante para vocês trazerem. Qual o nome dela? É Fabiana Turossi. É uma empresária e que também agora se tornou atleta. Muito bom, muito obrigada. Imagina. Márcia, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Foi enriquecedor, Obrigada. Inspirador. Eu que Ficamos agradeço. muito, muito felizes mesmo. Eu que agradeço, gurias. Muito feliz de estar aqui. Foi, assim, um bate-papo maravilhoso. É muito bom a gente poder, né, falar. Enquanto a gente fala, a gente também olha para as nossas questões, né? E foi um prazer. Agradeço muito o convite. Muito obrigada. Obrigada. Então, concluímos mais um episódio do Mente, Coração e Negócios. Até breve. Até o terceiro. Até o próximo. Até o próximo.